Vamos pra próxima? Terceirite a pergunta? Vamos. Eu notei que desde o Kandagawa Pervert Wars, passando por Tokyo Sonata e chegando em Cloud, seus filmes sempre têm um interesse muito forte por um núcleo familiar quebrado ou em crise. E é algo que eu também vejo muito presente nos filmes do John Cassavetes, que é um diretor que você já falou em outros momentos que você gosta muito, é um dos seus diretores americanos favoritos, salvo engano. Você diria que há alguma influência do cinema do John Cassavetes no seu cinema? あるかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。なるほど。それはまたすごい名前が出ましたね。まず、ジョン・キャサベテスは、大ファンですし、全部見てますし、ものすごい偉大な映画監督だと思っていますが、彼の真似をしようと思ったことはありません。キャサベテスの真似などは到底できませんね。だから、自分では到底似ているとは思っていませんが、やはり、大ファンなので、知らず知らず何か影響を受けているかもしれません。ちなみに、ジョン・キャサベテスに何か影響を受けたかという質問をされたのは初めてです。僕、キャサベテスの名前はあんまり出してないんですけど、もう何十年もいろんな取材を受けてきて世界で初めてその名前を出されました。ちょっと今、動揺しています。Opa! Olha ali, olha, agora sim. Entramos num looping de Tela desencontros infinita, aqui. puta merda. Então se inscreva nos vários desencontros do Spider... Não, no Multiverso Desencontros. Eu ia falar Spider-Verse Desencontros. Multiverso dos Desencontros. Mas é isso, né? Ele gosta do John Cassavetes e não acha que tem relação nenhuma. Eu acho que tem pra caralho. Porra, foda. Mas volta pra aquela questão lá no início que a gente tava falando. O diretor põe a obra no mundo e o mundo ela pertence. Sim. E assim como na primeira pergunta que você fez, ele não concordou com o que você disse... Mas, de forma alguma, quando ele dá a resposta pra você, ele dá no sentido de, tipo assim, tu tá errado, meu amigo, o que tá certo é o que eu pensei. É o contrário, não. É bom que você enxergou Cassavetes nos filmes. Ele fica feliz, E eu pouco falei sobre esse diretor na minha carreira, apesar de eu gostar muito dele. E a primeira vez numa entrevista que alguém perguntou sobre John Cassavetes, exclusivo no Desencontros. Só aqui vocês conseguem isso, porra. Porra. Mas é foda, porque, pô, o filme Cassavetes que a gente tá falando de seio familiar quebrado, Cassavetes é isso, pô. Uma Mulher Sob Influência, cara, Love Streams, sabe? Porra, todos os filmes dele, que eu vi, pelo menos, os principais dele, são filmes sobre a família destruída. Sim. É claro que, assim, aquela questão... Tem um melodrama, vai pra outro lugar. E tem uma lógica mais americana. Sim. Mas é isso. É outra forma de fazer o filme, outros assuntos até que se discute, mas que passa pelo mesmo lugar. Eu acho que o que eu acho ele até... traz para os filmes dele aquilo que a gente estava trabalhando antes, né? De conseguir discutir o material sob uma lógica bastante espiritual e de estranheza com a mise-en-scène. Aquele negócio, tudo parece muito real, mas ao mesmo tempo muito estranho. Tudo em volta tá muito estranho. O time, por exemplo... Kimi, sei lá. Chime. É em inglês mesmo, é Chime. É, Chime em inglês. Ah, tá. Que nem Cloud. Ou Chime e Kuraldo. Mas aí pode falar Chime e Cloud. Mas é isso, né? Tá sempre alguma coisa ali à espreita que pode acontecer estranho, e a gente acha sempre que esse espírito, que esse estranho vai vir de uma ordem que tá para além do plano, de algum lugar vai surgir, que não é os limites do plano, alguém vai aparecer, não, é alguma coisa de fora. Sim. Sabe? Alguma coisa estranha que não apareceu ainda e que não pertence àquela ordem ali. Tem sempre alguma coisa assim pairando nos filmes do Kiyoshi. Diferente do John Cassavetes, que é um diretor que brinca muito mais com uma ordem mais material. Sim, tá tudo ali. Ele vai dissecando o que já está ali, sabe? Mostrando as cicatrizes guardadas, vai explorando mais aquelas relações. Sim. Mas o princípio é o mesmo, né? Essa destruição de um seio familiar a partir de algum personagem ou mais, né? Mas é isso, assim. Só nos Desencontros você vê essas respostas.